e sei lá o que eu tô, mas daqui a pouco passa. Queria, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre, alguns já sabem, sobre como eu conheci Jesus, ele chegou até mim, como eu me aproximei dele. Eu queria começar com uma oração, então, antes de começar a conversar um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado pelo dia de sol, obrigado porque mais uma vez podemos estar aqui na sua casa, conhecendo de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando hoje o próximo capítulo do livro de Hebreus, Senhor. Que ele entre em nossos corações e podemos permanecer com essa comunhão, com essa sabedoria durante a semana, Senhor. Peço que o Senhor me use agora nesse momento, Senhor, para falar de Ti, Senhor, e como o Senhor chegou a mim. Obrigado, amém. Desde os 7 anos de idade, eu sempre fui da igreja católica, né? Então, até foi semana passada, a dona Lídia estava aqui, Lígia falando aqui sobre católica e tal. Então, era exatamente o que eu estava passando naquela época, né? Só que eu tive o lado contrário. Eu não conhecia tanto Jesus. Eu conhecia mais santos, ídolos, outras coisas que eu não tinha a mínima noção que deveria ser a coisa correta. Então, eu sempre fui muito baseado na parte de santos, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a não saber mais qual caminho eu deveria seguir. Porque na Igreja Católica você recebe vários santinhos, né? Você tem os panfletinhos e cada santo você tem uma oração atrás, que normalmente acontece. E eu lembro que eu já não tinha mais referência do que santo que eu deveria orar. Não tinha mais a mínima noção. Ah, se eu estou passando por uma dificuldade, Santo Expedito. Se eu estou com um problema de saúde, Santo X. Se eu estou com um problema na faculdade, Santo Estudantil. Eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu comecei a me perguntar para onde eu deveria ir, qual que era uma direção correta, né? Para onde eu deveria tomar meu prumo. Aí começou a pesquisa, né? Aí começa a procurar na internet, começa a procurar o que é certo, o que é errado, começa a ler um pouco sobre religião, conhecer um pouco o espiritismo, conhecer autoajuda. O que eu li de autoajuda não faz ideia, não aguentava mais ler autoajuda e não resolvia nada. E aí eu comecei a procurar, mas eu sabia que meu foco tinha alguma coisa na parte católica, mas não sabia que era Jesus o centro disso. E aí eu comecei a procurar. Então li livro de autoajuda, aí começa as fases de namoro, né? Aí comecei a namorar com uma menina que era espírita. Tá bom. Aí tinha a parte lá da mesa branca, que eu ia lá, ficava navegando lá o que acontecia naquela mesa branca lá. Não via nada, falava de áurea e não entendia, não via as coisas. Via as pessoas lá tendo um ataque epilético lá e não sabia o que acontecia. Aí tá bom, aí depois terminei esse namoro, comecei um outro namoro com uma bruxa, magia branca. Oi? É. Aí começou a contemplar a natureza. Falei, bom, então vamos partir para a parte de drogas, né? Então daqui a pouco a gente vai começar a fumar planta, beijar planta, namorar planta, né? E não achava o rumo da coisa. E aí terminei o namoro. E aí não sabia mais o que acontecer, não sabia. Estava sem foco mesmo. Aí foi uma das dificuldades. Aí você começa a se pegar em outro tipo de idolatria. O dinheiro, saídas, baladas, né, que não deixa de ser idolatria, você acaba referenciando. Então eu comecei a ver com uma parte do dinheiro, outra parte de idolatria. Então eu, na época estagiário, começava a gastar todo o dinheiro que eu tinha em balada, em diversão, esse negócio que eu achava que era importante, era um status, era uma referência. Só que uma hora o dinheiro acaba. E aí a hora que o dinheiro acaba, você não tem mais nada. E aí só fica as dívidas. Aí toquei o barco, fui seguindo minha faculdade, aí sabia que não tinha direção. Aí certos amigos meus que estavam na faculdade, eles tinham uma amiga que era evangélica. E eles conversaram comigo, tal, só que eles não eram.
E aí eu comecei a conversar com ela, e conheci e tal. E aí um dia ela me convidou para a igreja dela. O dia que eu cheguei na igreja dela, eu falei, vou aguentar aquele bando de crente chato, levantando a mão e gritando amém. E passando maquininha de cartão. Eu falei, não é isso. Aí, relutei bastante para chegar lá. Mas aí até que um dia que eu tomei vergonha e falei, vou. E, por incrível que pareça, o culto permaneceu em silêncio o tempo todo. Aí eu saí do culto, assim, é isso mesmo? Eu entendi, crente não grita, não faz nada. Mas ainda assim Jesus não tinha entrado no meu coração. Uma vez ela me chamou para ir para um acampamento de jovens. Foi então que eu peguei e pensei, nossa, já está complicado para mim, meio tenso, já ir na igreja. Imagina ir no acampamento de jovens. Foi quando eu falei, bom, vamos lá ver o que acontece. Foi aí nesse dia que eu conheci Jesus. Aí que eu entendi o propósito dele estar comigo, de eu seguir ele, de eu conhecer mais ele. Foi nesse prumo que eu tomei referência a Jesus. E aí eu comecei a ler um pouco sobre idolatria, né? E o mais engraçado é que Deus condena mesmo a idolatria, né? E aí eu comecei a ler e li em Ezequiel 14, fala bastante disso. Até vou ler um trecho aqui, que o título aqui na minha Bíblia é a condenação dos idólatras. Então, o que fala? Então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seu coração e puseram tropeço ímpios diante de si. E lá na frente, no versículo 7, ele cita os israelitas, né? Mas quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for um profeta por me consultar, eu, o Senhor mesmo, responderei a ele. E aquilo ali, você começa a refletir sobre aquilo. Como é que o Senhor responde? Com justiça? Com sabedoria? Cada um tem o seu... Deus toca cada um de um jeito. Algumas vezes com a justiça, outras vezes com amor. Comigo foi bom porque foi com amor. Então, naquele momento, ele tocou comigo com amor. No dia que eu fui naquele acampamento, ele tocou em mim e falou, eu sou o caminho. E aquilo foi um prazer enorme para mim, né? Então, até hoje, depois eu terminei o relacionamento com essa menina, e aí eu conheci a Lívia. E aí, antes de eu terminar o relacionamento, eu fiquei naquela fase meio buraco. Você não sabe para onde vai, porque você não quer mudar de igreja, mas também não quer sair da igreja, porque você não sabe para onde você vai. E aí eu conheci a Lívia, a gente já era amigos em comum, e aí foi que eu resolvi seguir esse caminho. Então eu conheci a Lívia, fiquei junto com ela, aí a gente casou, e hoje a gente, graças a Deus, hoje a gente está com foco em Cristo hoje, né? Focado totalmente nele, e assim eu espero que nossos filhos hoje, futuramente, eles guiem nossos passos, conheçam a Jesus, porque a gente escuta muito falar sobre Jesus, mas é muito difícil você aceitar ele quando você está no mundo externo. Então, é uma palavrinha rápida, até porque eu estou difícil de engolir saliva, respirar, todo um processo único aqui. O Ian está me dando própolis aqui depois. Mas, irmãos, queria só compartilhar um pouquinho, um breve resumo, bem rápido, porque está difícil falar um pouquinho. Mas hoje eu peço oração pela parte dos meus pais, que hoje eles são católicos. Minhas irmãs foram criadas no meio católico, mas hoje cada uma tomou um rumo. Então, uma não sabe o que é da vida, se quer ir para a parte espírita ou não quer. Então, de vez em quando, como qualquer casa, sempre rolam uns debates lá bem fervorosos lá, de vez em quando em casa lá. Mas, aos poucos, a gente vai orando e vai pedindo para que meus pais tomem conhecimento mesmo, e a família tome esse
esse conhecimento sobre quem é Jesus, porque é difícil conhecer, principalmente a gente que veio dessa área católica. E eu queria agradecer pela Andréia, porque eu briguei com ela, que eu só vinha falar aqui na frente no dia que ela tivesse. Então rolou um conflito de datas. Mas obrigado, André. Obrigado, gente.